bem-vindos ao Mundo na Zona, esse espaço aqui semanal no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre relações internacionais e os principais acontecimentos da política global. O meu nome é Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e hoje eu tô aqui para falar sobre os acontecimentos mais importantes desse início de ano em 2024. Depois da nossa pequena pausa nas férias do final de ano, a gente já começou esse ano com vários acontecimentos super importantes em que a gente vai comentar aqui hoje para vocês. E aí, pra gente finalizar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de falar justamente sobre o presidente ucraniano. O Volodymyr Zelensky teve uma certa mudança de postura na sua última aparição em um grande evento público, que foi o Fórum de Davos, que aconteceu na Suíça. Ele mudou completamente a sua postura justamente porque ele não pediu armas para os países ocidentais. Acho que houve uma compreensão de que não é um bom clima, não é um bom momento para continuar pedindo armamentos desses países e que já foram enviados um número enorme de armamentos, né? Nesse último ano de 2023, os países da Europa, principalmente, mas também os Estados Unidos, realmente pegaram todas as reservas de armamentos, ajudaram a Ucrânia, enviaram muito mais armamento do que era previsto inicialmente, e nem assim a Ucrânia conseguiu dar uma resposta militar satisfatória à guerra. Então, houve sim uma expectativa muito grande sobre uma possível contraofensiva ucraniana, principalmente na metade do ano passado. A gente falou inclusive disso aqui, sobre a Ucrânia se preparando para essa contraofensiva, recebendo muito armamento, mas isso não foi suficiente, a resposta não foi suficiente, e a gente vem caminhando cada vez mais para um conflito de trincheiras, basicamente, na região entre Ucrânia e Rússia. Então não há realmente grandes movimentações, não há grandes conquistas territoriais, não há de fato grandes vitórias militares em nenhum dos lados. Então parece que o Zelensky de fato compreendeu esse momento da guerra e compreendeu que nem seria de bom tom continuar pedindo armamentos para os seus parceiros ocidentais. Então, no Fórum de Davos, ao invés de pedir por mais armas, o que ele fez foi pedir por mais sanções à Rússia. Ele seguiu um caminho mais econômico e político nessa forma de punir os russos no sistema internacional. E isso, de alguma forma, também agrada um pouco mais os seus parceiros ocidentais, que, de novo, estão cansados de enviar armamentos. A gente falou, inclusive, ano passado, sobre um certo desgaste das relações entre ucranianos e poloneses. Lembrando que a Polônia, desde o início da guerra, foi muito pró-Ucrânia, realmente, disponibilizou todo o seu orçamento militar para os ucranianos, e ano passado fez um comentário de que a Ucrânia deveria ser um pouco mais grata por aquilo que estava recebendo. Então a gente percebeu que, diplomaticamente, havia um certo cansaço ocidental em relação a essa guerra. E agora o Zelensky, portanto, assume uma outra postura, que é justamente de pedir mais uma posição política e econômica do que uma posição militar dos seus parceiros. Ele também voltou a propor uma certa política de paz, mas a sua política de paz por nenhum momento envolveu a participação da Rússia, o que é, no mínimo, bizarro de imaginar, de que ele propõe uma negociação que não inclui o outro lado do conflito. A Suíça, que estava sediando justamente o Fórum de Davos, concordou em sediar possivelmente um encontro, uma reunião que fosse justamente discutir esse processo de paz proposto pela Ucrânia, de novo, sem incluir os russos. E a resposta do Putin a tudo isso foi muito clara e até, eu diria, esperada, que sem a Rússia participar das negociações, não há, portanto, uma negociação de fato, né? A negociação ela é feita pelos dois lados do conflito e não entre terceiros, né? O Putin vê e comenta muito sobre o que tem acontecido como se a Ucrânia estivesse negociando dentro de um clube restrito das grandes potências ocidentais. E que se a Rússia não for incluída nesse processo, então não há qualquer negociação, a Rússia não vai deixar de continuar atacando a Ucrânia por conta disso. E ele também deixou claro nessa sua declaração que qualquer negociação que seja realizada sem a Rússia terá, portanto, que levar em consideração
todas as conquistas territoriais que foram realizadas nesses últimos 2 anos de guerra. Então, todo o processo de paz proposto pela Ucrânia, desde o início do conflito, inclui a retirada total dos russos do seu território, inclusive da Península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia entre 2014 e 2015. O que o Putin diz é que, caso não haja a participação da Rússia na mesa de negociação, qualquer tipo de negociação feita externamente terá que levar em consideração aquelas conquistas que a Rússia fez, principalmente ali nas 4 repúblicas do leste ucraniano, que levam justamente à Península da Crimeia. Então a Ucrânia perderia um território significativo no final das contas, caso decida justamente seguir por esse tipo de caminho de negociação que não incluiria a participação dos diplomatas russos. Então, algo ainda a gente acompanhar. De novo, no mês que vem a gente completa 2 anos do conflito. Com certeza haverá um vídeo aqui falando principalmente sobre essa retomada, sobre o que aconteceu nesses últimos 2 anos, sobre o que a gente espera que aconteça no futuro. E eu espero, portanto, que a gente consiga de fato mapear melhor a continuidade dessas negociações possíveis nesse próximo ano. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer sugestão que vocês tiverem de temas, comentem aqui embaixo. E também qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os assuntos que eu falei aqui, é só deixar um comentário. Muito obrigada e até o vídeo da semana que vem.